É uma alegria estar aqui com vocês. Durante um bom tempo temos orado por esse acampamento. Muitos irmãos também trabalhado e se esforçado para que nós pudéssemos recebê-los bem. Então é uma alegria realmente estar aqui com vocês. O tema desse acampamento será Escolhas que marcam gerações. Vamos falar junto esse tema? Vou repetir, escolhas que marcam gerações. Vamos proclamar? Escolhas que marcam gerações. Mais uma vez, escolhas que marcam gerações. Amém. Eu queria convidá-los a abrir comigo em 1 Samuel, capítulo 15, e lermos juntos o versículo 22. Durante esse acampamento, nós vamos ver a história dos primeiros reis de Israel. Nós vamos ver a história dos 3 primeiros reis, quando o reino de Israel ainda estava unido, Saul, Davi e Salomão. E depois também veremos a história dos primeiros 4 reis de Judá, Roboão, Abias, Asa e Josafá. Este será o assunto do nosso acampamento, tá bom? Me ajuda aí, Davi. Obrigado. Pode tirar daqui esse fio ou não? Pode. Se quiser pôr um pouquinho mais para trás. É o 15:22. Isso, até para não ficar na frente da... Vamos ler juntos, então? 1 Samuel 15:22. Hoje eu vou compartilhar com vocês sobre o rei Saul, e eu acho que de toda a história dele, esse versículo eu gostaria que vocês guardassem. Amém? Vamos levantar? Vamos todos nos colocar de pé para ler? O 22. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Eu achei muito fraco. Vamos ler de novo? Quem não chegou lá, o 15:22. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Podem sentar. Senhor, uma vez mais nós oramos a Ti, colocando esse acampamento nas Suas mãos, colocando, Senhor, a nossa vida nas Suas mãos, abrindo o nosso coração para Ti, abrindo todo o nosso ser. Abençoa, Senhor, esses dias que estaremos aqui. Queremos renovar a nossa consagração. Clamamos a Ti, Pai, para que o Senhor nos conceda o Espírito Santo como a boa dádiva que o Senhor disse que daria para aqueles que Te pedissem. Que o Seu Espírito esteja se movendo aqui no nosso meio, nos levando a um conhecimento maior de Ti, ó Deus, nos revelando o que está no Seu coração, também falando conosco a respeito da nossa própria condição e experiência,
queremos ser ajudados, queremos ser iluminados por Ti, ó Deus, e que o Senhor possa promover nesses dias de acampamento um verdadeiro tempo de comunhão, de transformação nas nossas vidas. Senhor, nós oramos para que as nossas vidas e tudo que nós formos fazer aqui possa ser agradável ao Senhor. Que o Senhor possa ter prazer em tudo que está sendo feito, porque tudo o que for feito nós queremos que seja para a glória do Senhor. Nós queremos fazer escolhas que agradam ao seu coração. Abençoa cada jovem e cada adolescente, que esse tempo possa ser um tempo marcante, um tempo especial na vida de cada um. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Como eu falei, o nosso encargo nesses dias é compartilhar sobre os primeiros reis de Israel. A Bíblia diz que alguns desses reis que nós vamos estudar aqui, eles fizeram o que era bom e reto diante do Senhor. E sobre outros desses 7 reis que nós vamos estudar, a palavra do Senhor também nos fala que eles fizeram o que era mal diante do Senhor. Então, um encargo que nós temos é de juntos considerarmos diante do Senhor o que exatamente que eles fizeram que nós podemos considerar que foi bom e reto diante do Senhor. E o que outros fizeram que foi considerado por Deus mal aos seus olhos. O nosso desejo é sermos agradáveis a Deus, é agradarmos o coração do Senhor, é darmos prazer a Deus, e por isso nós precisamos conhecer o que é que agrada a Deus e o que é que Deus detesta, o que é que Deus ama e o que é que Ele se aborrece. Eu gostaria que você levantasse a mão aqui. Quem deseja nesses dias agradar o coração de Deus, nesses dias de acampamento aqui? Eu também fico com a mão levantada aqui. E não só desses dias, que a nossa vida, que o nosso viver possa ser um viver agradável aos olhos de Deus. Que aquilo que nós escolhemos possa ser algo contado como bom e reto diante do Senhor. O primeiro rei, como eu falei, vai ser Saul. Antes eu queria perguntar, foi compartilhado com vocês uma leitura bíblica, uma sugestão, uma orientação de leitura antes do acampamento sobre a história dos 7 reis. Quem conseguiu ler aqui? Levanta a mão, por favor, só para eu ver. Então, amém. Alguns conseguiram. Você viu quem? Levanta a mão de novo. Fica levantado aí quem conseguiu. Eu estou contando aqui 1, 2, 3, 4, 5. André, pode entregar já. Esses daí merecem. O André trouxe um prêmio aqui para algumas perguntas, que é um bombom. Mas para esses que fizeram a pré-leitura... Oi? Olha aí. Os outros que levantaram foi na íntegra ou não? Quem leu todos os versículos lá que foi pedido? Quem foi? Foram eles 3 que conseguiram ler tudo? Luísa, leu tudo ou foi parte? Então, nesse momento, para esses que leram tudo, glória a Deus por isso, que bom. Teve mais alguém que leu tudo? Não? Então tá bom. Quando nós olhamos para a história do rei Saul, não tem um versículo que diga exatamente que ele fez o que era mal diante do Senhor, mas dá para saber que ele é alguém que começou bem, mas terminou muito mal. O que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com vocês são 7 pontos da vida de Saul, e que o Espírito Santo possa nos ajudar a tirarmos 7 lições desses pontos da vida de Saul que nós vamos considerar aqui.
E a primeira lição que eu gostaria de considerar com vocês é essa. Saul é alguém que começou bem, mas terminou muito mal. O que vocês acham? O que é mais importante, começar bem ou terminar bem? Terminar, com certeza. Às vezes, eu até posso começar bem, mas no final das contas, se eu não terminar bem, não adiantou. Vou dar um exemplo aqui. Vocês lembram do Usain Bolt? Quem lembra do Usain Bolt aí? O atleta, o corredor, o velocista. Você já reparou como que ele era? Quem conhece, quem já viu corridas dele, ele era alguém que começava bem, o Usain Bolt? Não. O atletismo tem aquela coisa de fazer a posição antes de correr os 100, os 200 metros. Ele não tinha uma boa largada. Por exemplo, em 2016, quando aconteceu as Olimpíadas no Rio de Janeiro, se você ver a corrida dele de 200 metros, ele sai em 5º lugar. Ele não tem uma boa largada. Mas quando ele levantava o peito, aí já não tinha mais para ninguém. Ele conseguia se recuperar e conseguia terminar em primeiro lugar, bater recordes. Ele não era alguém que começava bem, mas ele terminava bem. Em muitos exemplos da vida também é importante terminar bem. E Saul é alguém que começou bem, mas terminou muito mal. Ele foi alguém escolhido por Deus para reinar pelo seu povo. Quem leu a história dele, quem conhece a história dele, sabe que o início de Saul foi um início muito humilde. Quando a sorte caiu sobre ele para reinar sobre Israel, vocês lembram que ele se escondeu? Ele estava escondido onde? Quem lembra desse detalhe aí? O André pediu para eu fazer perguntas, hein? E dependendo da resposta, ganha o bombom. Onde que ele estava escondido? Oi? Quando Saul, a sorte caiu sobre ele, para ele ser o rei, ele não estava lá. Ele estava escondido num lugar. Ele estava escondido onde? No meio do quê? Da bagagem. Quem falou isso? Dá um bombom para ele lá, André. É isso mesmo. Então ele estava escondido. O início dele foi muito humilde. Mais adiante, a Bíblia diz que alguns filhos de Belial desprezam Saul e falam: será que esse daí vai poder salvar Israel? E quando Saul ouve essas críticas, ele se faz de surdo. Diante dessa crítica, diante do desprezo desses filhos de Belial, ele se faz de surdo. Então isso é coisa de alguém humilde. O início de Saul é muito humilde. Ele experimenta também a unção de Deus, é usado pelo Espírito do Senhor para profetizar, e porque o Espírito do Senhor estava sobre ele, ele conduz o povo a experimentar várias vitórias sobre inimigos, sobre os amonitas, sobre os filisteus. Esse é o começo de Saul. Ele começou muito bem, mas quando nós olhamos para a história dele, ele terminou muito mal. Ele se tornou desobediente à palavra do Senhor e por isso foi rejeitado por Deus. Ele se tornou alguém inconsequente, e já nós veremos isso. Saul se tornou alguém mais preocupado com a aparência do que com a realidade espiritual. O Espírito do Senhor se retirou dele. Ele se tornou alguém perturbado e dominado pelo pecado. Nós vamos considerar isso. E no final da carreira dele, porque o Senhor já não mais o respondia, ele buscou ajuda, consulta de uma necromante. E depois disso, numa batalha contra os filisteus, Saul, ele tirou a própria vida. Ô João, você quer falar alguma coisa? Queria falar? Uma necromante, alguém que era uma feiticeira que consultava os mortos. Então, em vez dele consultar o Deus vivo, ele foi atrás de uma necromante para consultar mortos. E foi desse jeito. Daí, depois disso, numa batalha contra os filisteus, ele tira a própria vida.
Saul terminou muito mal. Que lição nós podemos tirar disso? Jovens, considerem que o André falou no começo. Se vocês estão aqui nesse acampamento é porque vocês foram escolhidos por Deus. Eu creio que é porque Deus chamou vocês. Foi da vontade de Deus que vocês estivessem aqui. Eu arrisco dizer quantos aqui nasceram num lar cristão. Eu acho que a maioria. É importante você saber que os seus pais certamente oraram por vocês, antes mesmo de vocês nascerem. E tenho certeza que vocês foram consagrados a Deus quando nasceram. E também um bom início é um início em que nós entregamos a nossa vida para o Senhor, reconhecendo Jesus como nosso Salvador e como nosso Senhor. Quem aqui já entregou a vida para Jesus? Quem já teve essa experiência de reconhecer Jesus como Salvador e Senhor? Isso é ter um bom início. Isso é ter um bom começo, né? Então, eu vi que alguns ficaram ainda receosos. Nem todos levantaram a mão. Se você quer ter um bom começo nesse acampamento, ainda não teve essa experiência, eu queria te convidar a entregar a sua vida para Jesus. Então, vamos fazer o seguinte? Vamos parar um pouquinho e vamos orar para que esses que ficaram em dúvida possam fazer isso agora? Vou pedir para todos fecharem os olhos e fazerem essa oração comigo. Se você quer ter um bom começo significa entregar a vida para Jesus. Reconhecer Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. Repitam comigo a minha oração, quem realmente deseja isso, tá bom? Senhor Jesus, nessa manhã, eu quero entregar a minha vida para Ti. Eu reconheço, Jesus, que Tu és o Filho de Deus, que se encarnou, que veio ao mundo e morreu na cruz em meu lugar, por causa dos meus pecados, para que eu recebesse perdão dos meus pecados. Eu quero Te ter como Salvador da minha alma, e eu quero Te ter como Senhor da minha vida. Por isso eu abro meu coração para Ti e entrego a minha vida para Ti. Amém. Jovens, isso é ter um bom começo, né? Isso é ter um bom início. Eu creio que muitos aqui já tinham tido uma experiência até de conversão. Também acredito que vários de vocês já tiveram até mesmo experiência de serem usados por Deus. Vocês lembram que eu falei que Saul, ele foi usado por Deus para profetizar, ele foi usado por Deus para conduzir o povo a vitórias contra inimigos. Eu creio que vários de vocês aqui já tiveram até mesmo experiência de serem usados por Deus. Mas mesmo depois disso, Saul, ele conduziu a vida dele muito mal. Nós precisamos considerar que ainda nós temos pela nossa frente uma carreira. A vida cristã, até que o Senhor Jesus venha, é comparado também como uma carreira, uma corrida. E agora não é mais só uma corrida igual do Usain Bolt, que era de 100, 200 metros. Nós podemos comparar com uma maratona de 42 quilômetros. A vida cristã, ela é assim. E não é suficiente apenas nós começarmos bem, é necessário nós terminarmos bem. E se nós queremos terminar bem, nós precisamos olhar para a vida de Saul. Porque ele serve para nós de advertência de alguém que começou bem, mas terminou mal, por causa das suas escolhas. Qual que é o tema desse acampamento mesmo? Escolhas que marcam gerações. Nós veremos aqui que Saul, ele fez péssimas escolhas. E que nós possamos clamar ao Senhor nesses dias de acampamento, renovando a nossa consagração,
que nós possamos pedir para Deus, para Ele nos guardar nos caminhos dele todos os dias da nossa vida, para que possamos terminar a nossa carreira guardando a fé e sendo aqueles que amam a vinda do nosso Senhor Jesus. Amém? Outro ponto que eu gostaria de considerar com vocês da vida de Saul está lá no capítulo 14. Abram, por favor, comigo. 1 Samuel 14, versículo 24. Nós vamos ver que Saul, ele fez um voto inconsequente. Jonatas, o filho dele, tinha realizado um ato heróico de derrubar uma guarnição de filisteus, lutado contra 20 filisteus, ele e mais alguém que o acompanhou. Deus concedeu um livramento para Israel ali, uma grande vitória por meio de Jonatas, filho de Saul. Jonatas, ele confiou em Deus, ele sabia que Deus poderia livrar o seu povo, tanto por meio de muitos, quanto por meio de poucos. Ele conhecia Deus dessa forma. E depois disso, dessa vitória, os filisteus ainda estavam todos ali em redor, né, do povo de Israel, tal. E aí o povo de Israel começa a ter vitórias. E Saul, ele faz esse voto inconsequente que nós vamos ler aqui. Olha o que fala o 24, vamos ler. Vamos ler juntos. Estavam os homens de Israel angustiados naquele dia, porquanto Saul conjurara o povo, dizendo: maldito o homem que comer pão antes de anoitecer, para que me vingue de meus inimigos, pelo que todo o povo se absteve de provar pão. Esse foi o juramento, foram as palavras de Saul, amaldiçoando o homem que comesse pão. O povo de Israel começou a ter vitória e ele queria que ninguém parasse para comer, que continuasse perseguindo os inimigos para matar todos. Mas alguém que está ali na batalha, imagina só, quem cansou só de ter que pegar colchão e levar lá para o quarto? Às vezes já se esgota só de ter que fazer isso. Agora imagina ter que ficar enfrentando guerreiros, lutando o dia todo sem comer. É algo exaustivo ou não é? Muito exaustivo. E ele fala essas palavras aqui. Mais adiante, Saul, ele ainda fala mais algo ainda. Ele percebe, né, que existe um problema, existe um pecado no meio do povo. Daí olha para os versículos 38 e 39. Vamos ler juntos também, do mesmo capítulo. 1 Samuel 14, 38 e 39. Vamos ler. Então disse Saul: chegai-vos para aqui, todos os chefes do povo, e informai-vos, e vede qual o pecado que hoje se cometeu. O 39. Porque, tão certo como vive o Senhor que salva Israel, ainda que com meu filho Jonatas esteja a culpa, olha o que ele fala: seja morto. Porém, nenhum de todo o povo lhe respondeu. Vocês lembram que Jonatas tinha feito algo que ele estava com culpa aqui, sim? O que Jonatas fez? Quem lembra? Olha aí, a Valentina e como você chama? A Manuela, elas tinham levantado a mão juntas, mas a Manuela respondeu, entrega para a Manuela. Eu já estou vendo que elas vão dividir esse bombom, são amigas. Então é o seguinte, né? Jonatas, ele tinha feito isso, sem saber das palavras do pai. Ele viu um lugar que tinha mel, ele meteu com a vara lá e provou. E viu que ganhou energia, os olhos dele brilharam. E até achou loucura o que o pai fez, de proibir os homens de comerem qualquer coisa. Chegou até a dizer para os soldados: olha como eu estou, olha como os meus olhos estão brilhando. Se todos vocês pudessem provar esse mel, com certeza vocês teriam mais energia.
E ainda, depois de lançar então aqui a sorte, percebeu que o problema estava com Jonatas. E Saul, sem saber que o problema era com o filho, ele tinha dito isso. Ainda que o problema seja com o meu filho, ele vai morrer. E no versículo 44, depois que é tirado a sorte e cai sobre Jonatas, olha o que Saul fala para o próprio filho. Então disse Saul: Deus me faça o que bem lhe aprouver. É certo que morrerá Jonatas. Ele estava disposto a matar o próprio filho, de uma maneira muito inconsequente. Jovens, sabe qual que é o problema disso tudo aqui? Eu queria chamar a atenção de vocês, é que o problema de todo esse voto inconsequente, de todo esse juramento inconsequente de Saul, é que ele fez isso sem ter comunhão com Deus. Ele não consultou o Senhor para dizer essas palavras: quem comer vai morrer, ainda que seja o meu filho eu vou matar. Você percebe que as palavras que Saul disse foram palavras ditas de forma inconsequente? O que significa algo ser inconsequente? É algo que não pensa nas consequências. Eu e você, às vezes, dizemos coisas, ou não dizemos, sem pensar na consequência. Eu e você, muitas vezes, fazemos coisas, mas sem pensar nas consequências. E quando é que nós nos tornamos inconsequentes? Ouçam isso. Nós nos tornamos inconsequentes quando nós deixamos de ter comunhão com Deus. Quando nós deixamos de consultar o Senhor, de perguntar para o Senhor, então a gente sai dizendo coisas, a gente sai afirmando coisas, fazendo coisas, mas sem considerar as consequências disso. Que a gente possa tirar essa lição também. Uma terceira lição que eu queria considerar com vocês é a questão da desobediência. Saul, ele foi rejeitado por Deus por causa da sua desobediência. Na vida dele tem dois fatos que são muito marcantes, que mostram como ele desobedeceu a palavra do Senhor. A primeira vez que ele desobedeceu a palavra do Senhor, aconteceu aquilo que eu falei. Mais uma vez, o povo de Israel está rodeado pelos inimigos. O Samuel, o profeta, tinha dito para ele: aguarda eu chegar depois de 7 dias para oferecer sacrifício ao Senhor. E aí, se vocês voltarem agora em 1 Samuel 13, olha o 8 e o 9 o que diz. 1 Samuel 13, versículos 8 e 9. Eu vou ler para vocês por causa do tempo. Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Vocês entenderam? Samuel tinha dito que viria depois de 7 dias, só que o que aconteceu? Ele se atrasou. E porque Samuel se atrasou, o povo começou a dispersar. Versículo 9. Então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Ele fez algo que apenas os sacerdotes podiam fazer, que era oferecer esses holocaustos ao Senhor. Ele não teve paciência para esperar. E aí, o versículo 10 diz: mal acabara ele de oferecer holocaustos, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar, e Samuel perguntou: o que fizeste? E respondeu Saul: vendo que o povo ia se espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimás, eu disse: agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal. E ainda não obtive a benevolência do Senhor, e forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. E olha o que Samuel vai dizer para Saul. Então disse Samuel a Saul:
procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Saul, ele não teve paciência para esperar o sacerdote chegar, ele agiu contrário à orientação que ele tinha recebido do Senhor. E por causa dessa desobediência, por não saber esperar, ele foi rejeitado por Deus. Jovens, um cristão é alguém que precisa aprender a esperar no Senhor. Eu vou falar de 2 pontos aqui práticos que todo jovem é testado, e todos nós somos testados no que diz respeito a esperar no Senhor. Por exemplo, no que diz respeito a relacionamento, qual que é o mandamento de Deus lá em Gênesis já sobre casamento? O que está lá escrito sobre relacionamento? Quem lembra? É isso aí. Eis que deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. Então, quando se fala de um relacionamento, é um relacionamento em que eu deixo os meus pais, isso é o que a Bíblia ensina, é deixar pai e mãe. Quando é que eu estou preparado para me relacionar com alguém? É quando eu já vislumbro o casamento. É quando eu estou preparado para deixar o meu pai e a minha mãe. Se eu ainda não tenho condições de deixar pai e mãe, eu estou querendo o quê? Agora, isso é um teste ou não é para um jovem cristão? O esperar a pessoa que o Senhor vai preparar para o casamento. É um desafio ou não é? Eu vou falar pela experiência que eu já tenho de ter, pela misericórdia do Senhor, né? Meus pais se converteram, eu tinha 7 anos, a minha experiência de conversão foi quando eu tinha 14 anos, comecei a servir ao Senhor já com os meus 17, 18 anos, hoje eu estou com 42 anos. Então, falando do meu início de serviço ao Senhor, vamos pôr dos 18 anos. Tenho servido com jovens há muito tempo. Já são aí pelo menos 24 anos. Várias gerações de jovens já passaram pela igreja. Jovens que é visível o quanto eles foram aprovados por Deus nesse assunto. Mas também, desde a minha geração, eu vi jovens que não esperaram no Senhor, não guardaram essa orientação de Deus, não guardaram, não conseguiram esperar. Algumas irmãs, eu posso falar isso, os tempos mudam, mas o sentimento não muda. Algumas irmãs, o medo delas era ficar para titias. Sabe aquela coisa? Mas já estou com 17 anos, como se isso fosse muita coisa. Já estou com 18 anos, como se isso fosse muita coisa. Já estou com 20 anos. E daí nessa ânsia de querer ter alguém, muitas vezes até por carências emocionais, ouçam jovens o que nós estamos falando, deixam de confiar em Deus. Deixam de esperar no Senhor. Pergunta, jovens, pergunta básica, essa não vale bombom, não. Pergunta básica. Quem foi que trouxe uma esposa para Adão? Foi Deus. O que ele fez? Ele fez o que com Adão? Colocou ele para dormir e arrancou uma costela, e dessa costela edificou uma esposa. Vamos lembrar de outro personagem da Bíblia. Quem que preparou uma esposa para Isaac? O que vocês acham? Quem foi? Foi Deus também. Você lembra toda aquela história extraordinária? Agora uma perguntinha básica também. Quem é que vai preparar a pessoa certa para a Esther, para o Gustavo, para o Davi, para a Sara, para a Luísa? Quem é que vai preparar para você a pessoa certa? Vocês querem isso? Só que, jovens, vocês entendem que isso exige o quê? Esperar. Mas já passou 7 dias e o sacerdote não chegou. Deixa eu ir lá resolver isso aí.
É assim, jovens? Outra coisa que eu queria falar também de forma prática. A grande esperança do cristão é a volta do Senhor Jesus. É ou não é? Quem aqui não vê a hora de Jesus voltar? Nós estamos aqui esperando. Mas Pedro diz que alguns julgam a vinda de Jesus demorada. Vira e mexe, eu ouço pessoas falando, porque a coisa vai acontecer em 2026. Vai acontecer em 2030. Como já falaram outras datas. Já falaram 2023, 2000, já falaram de 2000. Outro dia eu estava ouvindo uma pregação de um irmão que falava já lá do século XIX. Tinha cristãos falando datas, nessa data, nesse ano, Jesus vai voltar. E aí, alguns já começam a falar, porque esse é o anticristo. Provavelmente aquele outro é o anticristo. E daí alguns vão vendo, e nem sempre, né, esses acertos, já muita coisa aconteceu de errado. E qual que é o risco de eu e você termos? É de olhar para tudo isso e falar, mas será que isso vai acontecer mesmo? Será que Jesus vai voltar mesmo? Será que estamos certos, não estamos enganados? Então alguns vão desfalecer, vão desanimar, vão começar a considerar nesse tempo que a vinda do Senhor está demorada. Mas o que a palavra de Deus nos diz é que Jesus só não voltou ainda porque Deus ele é longânimo conosco, porque Ele quer que todos cheguem ao arrependimento. É por isso que Jesus ainda não veio. Mas que nós não venhamos desfalecer nessa esperança de aguardar o nosso Senhor Jesus. Que nós possamos ser aqueles, como Paulo, que amam a vinda do nosso Senhor Jesus. Amém? Ainda que isso leve, talvez possa ser essa semana. Seria maravilhoso se Jesus voltasse enquanto a gente estivesse nesse acampamento, né? Mas se for ano que vem, que a gente possa aguardar. Se eu não ver e for só daqui, sei lá, mais 15, 20 anos, jovens, que nós possamos aguardar a palavra do Senhor, porque Ele é fiel em todas as suas promessas. Amém? Sobre essa questão da desobediência, ainda teve uma outra experiência que Saul errou. Lá em 1 Samuel 15, se vocês puderem abrir lá, versículo 1 a 3, eu quero ler com vocês. 1 Samuel 15, do 1 ao 3, diz assim, por causa do tempo eu vou lendo. Disse Samuel a Saul, enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, castigarei Amaleque pelo que fez a Israel. Fez-se oposto a Israel no caminho, quando este subia do Egito. Vai, pois, agora e fere Amaleque. Olha esse versículo. E destrói totalmente a tudo que tiver. Nada lhe poupes, porém matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Deus, ele decidiu tratar com os amalequitas, castigar os amalequitas por causa de algo que eles tinham feito contra o povo de Israel. E a ordem de Deus para Saul foi, vai e destrói tudo, destrói totalmente. Agora vai lá para o versículo 8 e 9, vamos ler juntos. 1 Samuel capítulo 15, vamos ler o 8 e o 9, vamos ler forte, tá bom? Tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio de espada. E Saul e o povo pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos, e os cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente, porém toda coisa vil e desprezível destruíram. O que Deus tinha dito para Saul fazer? Destrói tudo. E o que Saul fez? Ele destruiu tudo?
Quem que ele poupou? O rei e o que mais? E o melhor de todo o rebanho, do gado, das ovelhas, ele poupou. E se você olhar mais para frente, por que ele vai dizer que poupou? Quando Samuel questionou ele, olha o versículo 15, o que ele responde para Samuel. Olha o 15, vamos ler. Respondeu Saul, de Amaleque, acharam ou não? É o 15:15, 1 Samuel 15:15, vamos ler. Respondeu Saul, de Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois, para o sacrificar ao Senhor o seu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Vocês ouviram aqui a justificativa de Saul? A gente não destruiu tudo, mas é para poder sacrificar para o Senhor. O Senhor pediu isso. O que o Senhor pediu mais uma vez? Destrói tudo. O Senhor não pediu para poupar o melhor para sacrificar para Ele. E é por causa disso que nós lemos aquele versículo 22 em que Samuel diz para Saul que obedecer é melhor do que sacrificar, que Deus ele se compraz, Deus tem prazer, jovens, ouçam isso, na nossa obediência. Como nós precisamos aprender essa lição, jovens, que é a lição da obediência. Eu creio que se vocês têm avançado na intimidade com o Senhor, tem coisas que Deus vai falar para você. Como que você chama, jovem? Você que está do lado... Isaac, eu tenho certeza que se o Senhor ainda não falou para você isso, em algum momento da sua vida Ele vai falar, Isaac, isso eu quero que você acabe com isso. Destrua tudo. Eu tenho certeza, Sara, que tem coisas que o Senhor, se já não falou, vai falar, Sara, eu não quero mais isso na sua vida, eu quero que você acabe com isso. Que você destrua isso. Eu tenho certeza. Como que você chama, irmã? Você aí do campo? Isabela. Eu tenho certeza que tem coisas que Deus vai mandar. Por exemplo, logo que eu casei, novo de tudo, 23 anos, eu tinha lá um jogo, FIFA. Gostava de jogar futebol e tal, e eu tinha lá esse jogo. E ainda era época de CD e tal, eu usava para jogar no meu computador. E qual que é o problema disso? É que eu ia trabalhar, voltava para casa, em vez de ter comunhão com o Senhor, em vez de dar atenção para minha esposa, o que eu fazia? Ia lá jogar FIFA. E a coisa começou a ficar ruim. O meu casamento já estava começando muito mal. Já estava... E eu sei que tem casamentos de muitos que acabam exatamente por causa disso que eu estou falando aí. Eu sei que muitos novos casais jovens, né, que são casados recentemente, já começa muito mal por esse tipo de coisa. O marido é viciado em game, não dá atenção para a esposa e tudo mais. Bom, eu só sei que isso aconteceu, né? E aí, uma coisa que o Senhor foi pedindo para mim, o Senhor falou comigo até por meio de uma situação de um filme que eu tinha assistido, né? Quem aqui já assistiu o filme Prova de Fogo? Alguém conhece esse filme, Prova de Fogo? Vocês estão lembrados que tem uma cena lá em que o marido, o protagonista, ele tinha problema com pornografia. E ele via pornografia no computador. E aí, para tratar aquilo por causa da palavra que ilumina ele, o que ele faz com aquele computador? Vocês estão lembrados ou não? Ele leva esse computador para o quintal da casa dele, pega um taco de beisebol, o que ele faz com aquele computador? Ele destrói. Alguns vão falar, mas que radical! Olha, na experiência dele, foi o que ele sentiu que precisava fazer para não ter problema com isso novamente. E na minha experiência também, o que Deus pediu para eu fazer com aquele jogo foi, destrói. Só que destruir não é deixar guardado numa gaveta. É fazer o quê? É acabar.
É realmente, sei lá, quebrar, colocar fogo. Então tem coisas. Eu tenho andado com o Senhor, eu já falei por um bom tempo. Só dei um exemplo de uma coisa que o Senhor já pediu para eu limpar da minha vida. Se eu for perguntar para os irmãos mais velhos aqui, hein? Samuel, Meg, Alisson, Natália, Ariane, Jenner, Fabiane, tem coisas nessa jornada de vocês que Deus já mandou vocês destruírem ou não? Teve coisas, quem aqui de vocês que eu perguntei já colocou fogo em coisa porque sentiu que Deus orientou a colocar fogo? Quem aqui já jogou fora coisas que Deus pediu que era para jogar fora? Quem aqui de todos já fez isso que eu perguntei? Alguém aqui já jogou fora que Deus pediu para jogar fora? E quando Deus fala, destrói totalmente, o que eu e você precisamos fazer? Destruir totalmente. Sobre... Oi? E não comprar mais. Não adianta depois, né? Sobre essa questão do obedecer, eu queria ler para vocês aqui o que alguns irmãos do passado dizem. Mateus Henry diz assim, ó, naquele momento em que Saul fala que ele poupou para poder oferecer para Deus, Mateus Henry diz assim: Saul pecou porque pensou que poderia melhorar o mandamento de Deus com as suas próprias ideias. Esse é o pecado de todos os que querem adorar a Deus à sua maneira. Se Deus falou para destruir tudo, não é para usar aquilo para querer servir a Deus. Ele quis acrescentar a sua própria maneira. João Calvino, quando ele fala da obediência, ele diz assim: Saul demonstra que a obediência parcial, ainda que ele tenha matado parte, ok? É de fato desobediência total. Ele mostra que o coração que não confia na palavra tentará substituí-la por outras invenções. Billy Graham fala a mesma coisa. Ele disse numa pregação dele que a obediência parcial é desobediência e que Deus, ele não aceita fragmentos do coração. Richard Baxter diz assim: como Saul, muitos querem o favor de Deus, mas não querem obedecer a Deus. E John Piper, quando ele fala de obediência, ele diz assim: obediência é uma expressão do deleite em Deus. A desobediência de Saul revela que o seu coração não se deleitava verdadeiramente em Deus. A obediência deve ser fruto do amor e não mera religiosidade. Jovens, à medida que nós vamos conhecendo o Senhor, nós vamos experimentando que o amor do Senhor é melhor do que o vinho, é melhor, como o Alisson orou no início dessa reunião, que o Senhor possa fazer isso nos nossos corações, para entendermos que nós não somos desse mundo, nós não pertencemos a esse mundo, as coisas desse mundo não são para nós, e o que Deus tem preparado para aqueles que o amam é muito melhor do que o mundo tem a oferecer. No passado eu já falei aqui, eu gostava muito de futebol, mas muito mesmo. Eu lembro que quando o Brasil jogou a Copa de 2002, eu estava na casa de alguns irmãos. E era a final da Copa do Mundo. Teria uma reunião do Partido do Pão em outra cidade. E os irmãos iam para lá. E eu queria assistir a final da Copa do Mundo. Não queria ir para a reunião do Partido do Pão, né? Que coisa difícil que foi aquilo. E aí aconteceu de um parente de uma irmã falecer. E por causa disso, foi cancelado a ida para outra cidade para participar do Partido do Pão. Eu não falei, mas Deus sabe que no meu coração rolou um graças a Deus por não ter que sair, para poder ficar e assistindo. Eu estou dando um exemplo de como o futebol foi algo muito forte para mim no passado. Eu estou lembrado, eu torcia, né, de maneira muito forte para o São Paulo. E aí o que aconteceu? Eu lembro de uma Libertadores, final de Libertadores, São Paulo e Vélez. E o Palinha errou um pênalti. São Paulo perdeu aquela final.
Meu Deus, como aquilo me tomou, meu coração de raiva. Eu saí chutando coisas, chutando guarda-roupa. Eu só estou dando um exemplo de como o futebol era algo que me dominava, o amor pelo futebol. O que ocupava o primeiro lugar no meu coração não era Deus, era o futebol. Era São Paulo, né? Era o Brasil. Mas, jovens, eu não estou aqui inventando história para vocês, nem exagerando. À medida que eu fui conhecendo o amor de Deus, não é que alguém me obrigou a deixar o São Paulo de lado, se bem que não está muito difícil deixar o São Paulo de lado atualmente, hein? Ninguém me obrigou, mas o amor do Senhor vai conquistando os nossos corações. Que de fato nesses dias de acampamento, que o Pai possa derramar mais do amor dele nos nossos corações, e nós vamos entender que o amor do Senhor, ele de fato é melhor do que o vinho, de fato ele é melhor do que qualquer coisa que o mundo pode nos oferecer. Estou caminhando para terminar, eu queria falar ainda sobre esse ponto. Saul, ele se tornou alguém mais preocupado com a aparência do que com a realidade espiritual. Teve um momento que Samuel diz para ele, olha, Deus já te rejeitou. E o reino de Israel será dado para outro melhor do que você. E Saul, ele não tem um arrependimento verdadeiro. O arrependimento dele é algo muito superficial. E ele chega a dizer para Samuel o seguinte, isso está em 1 Samuel 15, versículo 30. Então disse Saul, pequei, honra-me, porém agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo. Olha só, apesar dele dizer que pecou, olha qual que era a preocupação dele, Samuel, não vai embora, volta comigo. Me honra na frente dos anciãos e na frente de todo Israel, para que possam ver que você ainda está aqui comigo. A preocupação dele não era o fato dele ter desagradado a Deus, dele ter ofendido a Deus. A preocupação dele era como ele ia ficar diante dos outros. Isso é uma preocupação com aparência, não com realidade espiritual. Jovens, eu creio que isso se tornou muito forte nos nossos dias. Vocês são a geração da época das redes sociais, em que todo mundo se preocupa com aparência, em posts, em como os outros vão ver, como os outros vão avaliar o seu corte de cabelo, a sua vida, onde você foi no feriado prolongado. Tem muita gente mais preocupada com aparência do que com realidade espiritual. A nossa oração, a minha oração por vocês nesse dia, é que o Senhor possa colocar no nosso coração um verdadeiro anseio, que o Senhor possa nos dar um coração de busca por realidade espiritual. Deus aqui, Ele não está preocupado com quem vai cantar simplesmente bonito ou feio. Ele não está preocupado com como é que os outros vão nos avaliar. E quando nós fazemos isso, nós até mesmo corremos o risco de deixarmos de sermos para Deus verdadeiros adoradores. Perdemos a bênção de receber o galardão do Pai Celestial, que vê aquilo que a gente faz em secreto e nos recompensa. Quando tudo que a gente quer é só a aprovação dos outros, é os outros pensarem que as coisas estão tudo bem. Jovens, mais uma vez, eu percebo assim, muitos de vocês, mesmo quando está tudo mal, vocês sabem aparentar as coisas, sabem dizer coisa para pai e mãe, sabem dizer coisas para os irmãos da igreja, o que eles querem ouvir. Deus, Ele não olha para a aparência. O que Deus busca é a realidade espiritual. Que o Senhor possa encontrar isso nesses dias de acampamento e também nas nossas vidas aqui. Tudo que formos fazer, uma oração,
um louvor, um testemunho, que tudo isso possa ser para a glória de Deus. Vocês não estão fazendo isso por minha causa, não é para agradar as irmãs que estão pedindo, não é para mostrar isso para o gênero que a coisa está acontecendo, mas que verdadeiramente o Senhor possa falar com vocês nesses dias, e que vocês possam reagir ao Senhor, e que possamos ter realidade espiritual, amém? Quero falar só de mais duas coisas rapidamente. Um sexto ponto. Eu queria considerar com vocês o ciúme e a inveja de... Não, antes disso, perdão. Eu preciso falar desse ponto. Em 1 Samuel 16, depois, já que ele foi rejeitado pelo Senhor, Samuel vai até a casa de Davi, unge Davi como novo rei. Em 1 Samuel 16, 14, eu vou pedir para vocês lerem, vão lá que isso é importante. 1 Samuel 16, 14. Amém? Vamos ler juntos. Tendo se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste, um espírito maligno o atormentava. Aqui é dito que o Espírito do Senhor se retirou de Saul. Um irmão, um dos pais da igreja, Orígenes, diz que o Espírito do Senhor retirou-se de Saul, porque Saul primeiro se retirou do Senhor. Billy Graham diz que Saul perdeu a unção por não cultivar a comunhão com Deus. E aqui eu queria considerar com vocês isso. O Espírito do Senhor se retira da vida de Saul. E daí no lugar do Espírito do Senhor, tem um outro Espírito. Que é um Espírito o quê? Maligno. Que fazia o quê com Saul? O perturbava. Jovens, considerem isso. Na minha vida e na sua vida, nós recebemos influência espiritual. Agora mesmo, nós estamos debaixo de influência espiritual. Quem é que está aqui presente nesse acampamento? Será que é só essas pessoas que você está vendo? Será que o que existe no universo é só esse mundo visível? Sim, vocês estão claros que existe um universo também invisível? Uma realidade de coisas invisíveis? Vocês creem que o Espírito de Deus está nesse lugar? Ele está aqui querendo falar com você, querendo agir na sua vida. Mas será que é só o Espírito do Senhor que está por aqui? Será que é só o Espírito do Senhor que estará por aqui nesses dias? O que vocês acham? Fora o Espírito do Senhor, o que mais falando do mundo espiritual pode estar por aqui? Me ajudam aí, respondam. Hã? O diabo pode estar por aí ou não? Rodeando? Pode estar. Quem mais pode estar por aqui nesses dias? E o tempo todo? Os anjos, Satanás, quem mais? Os demônios, estão por aí ou não estão? E aí eu pergunto para vocês, nós temos vivido debaixo de qual influência? Do Espírito Santo do Senhor ou de espíritos malignos? Alguém aqui pode pensar, mas eu não quero nenhum nem outro. Existe essa possibilidade? Não tem essa possibilidade. Se eu e você não vivemos debaixo da influência, do mover do Espírito do Senhor, um outro Espírito está agindo nas nossas vidas. E vamos considerar, quando o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e esse espírito maligno entrou na vida dele, como é que Saul ficou? Atormentado, perturbado. Jovens, como que você é em casa? Como que você é na escola? É alguém que tem experimentado se encher do Espírito Santo? Ou é alguém que vive perturbado? E se vive perturbado, é porque tem estado debaixo de qual influência? Se você não sabe, eu vou te dizer.
Se a sua vida tem sido muito perturbada, de onde vem essa perturbação? Existe alguma chance disso ser influência do Espírito do Senhor? Você percebe que não? Se tudo que você faz na sua casa é sentir raiva dos seus pais, é brigar com seus pais, se tudo que você faz na escola é também viver ali achando tudo ruim, brigando o tempo todo com professores, brigando com os colegas da escola, é influência de qual espírito isso daí? A nossa oração é para que vocês possam experimentar nesses dias de acampamento o que é o derramar do Espírito Santo. Amém. O que é ser avivado pelo Espírito Santo. O que é estar debaixo da influência do Espírito Santo. Eu estou me demorando um pouco, me dá só mais 5 minutos para encerrar. Eu lembro muito bem como foi a nossa experiência do último acampamento. Eu mesmo sinto que naqueles dias de acampamento nós fomos visitados pelo Senhor. Foi ou não foi, Gênesis? Fomos avivados. Eu sei que naquele retorno do acampamento, muitos de vocês começaram a ter uma vida de comunhão com Deus. Eu vi isso aqui entre jovens de Rio Claro que foram avivados e também ouvi testemunho de outros irmãos de como voltaram para casa. Os pais pegavam dentro do quarto ali ajoelhado, orando, né, lendo a palavra, porque experimentou a paz do Senhor. Experimentou um despertamento, experimentou um avivamento. E a nossa oração é para que nós possamos provar isso no nosso viver diário. E que o Senhor possa nos conceder nesses dias de novo o que é isso. Porque se não tivermos isso, e aí também é importante dizer isso, se queremos o Espírito Santo no nosso meio, jovens, nós precisamos promover coisas que agradam a Deus. Se nós queremos ser enchidos pelo Espírito Santo, nós vamos ver no tempo devocional. Não é só uma questão, penso eu, de dizer Espírito Santo vem. Daí a gente sai aqui da reunião e faz um monte de coisa, depois volta para cá e fala, Espírito Santo vem. Gente, a gente já tem andado e conhecido o Espírito Santo por um tempo. Não é assim que funciona. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Não é simplesmente chegar aqui e dizer, o Espírito Santo vem nos encher, e quando a gente sair daqui, fazer o que a gente quer, do jeito que a gente quer, dizer o que quer. Se queremos ser enchidos pelo Espírito Santo, Paulo vai nos dizer coisas. O que nos enche do Espírito? É render ações de graça ou viver reclamando? O que vocês acham? É ação de graça. Louvar e entoar o Senhor de coração, sujeitar uns aos outros. Nós vamos considerar no tempo devocional o que nos faz ser cheios do Espírito Santo. Se a gente não aprender essas coisas, nós vamos ter dificuldade, não vamos saber o que é isso. Só para tentar ilustrar o que eu quero dizer. Não sei se isso aconteceu só comigo. Você já foi em um lugar, por exemplo, em um shopping, que tinha uma torneira no banheiro, diferente do que você estava acostumado? Vocês são mais jovens, talvez não aconteça tanto isso, mas eu sou da época que abrir torneira era só girar, né? Só que agora tem lugar que você vai, você tem que parar com a mão embaixo, né? Tem lugar que você tem que apertar, mas não é do lado. E aí você já viu pessoas perdidas nisso? Que chega lá e agora não sai água, tenta procurar lugar, tenta procurar botão e não tem. E aí eu tenho aprendido a falar assim, né? Viu? Alguém aí sabe como é que faz para sair água aqui? Daí quem já conhece explica como é que funciona, certo? O que eu estou querendo dizer é que se nós queremos que o Espírito do Senhor permaneça na nossa vida, nós precisamos tomar cuidado com coisas que entristecem o Espírito, precisamos tomar cuidado com coisas que apagam o Espírito, e nós precisamos saber qual que é a maneira de ligar a torneira. Não é só chegar, água, sai. Pode ser que já tenham inventado alguma coisa assim. Mas Paulo vai nos dizer coisas que nos faz nos encher do Espírito Santo. E a gente precisa praticar essas coisas aqui. Tá certo? Eu vou só falar mais esse ponto, daí eu encerro, tá bom?
Para terminar, eu gostaria de considerar com vocês ainda a questão do ciúme e da inveja de Saul. Daí eu encerro. Vocês estão lembrados que houve um momento em que algumas mulheres cantaram assim, depois de uma grande vitória de Davi, elas cantavam assim, que Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. E daí 1 Samuel 18:8 diz assim: Saul se indignou muito com essas palavras, que o desagradou em extremo. E disse: 10 milhares deram para Davi, para mim só milhares. Só falta darem o reino para ele. E daí 1 Samuel 18:9 fala que daquele dia em diante, Saul não via Davi com bons olhos. Fala que o espírito maligno se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em casa. Ele pegou a lança e tentou matar Davi. Então, eu queria considerar com vocês um ponto aqui. Quando ele ouviu aquela música, primeiro a gente precisa considerar isso. Eu sei que jovens gostam muito de música. Veja, Paulo vai dizer em Efésios que quando nós entoamos e louvamos o Senhor de coração, isso nos enche do Espírito. Mas tem algumas músicas que a gente ouve que faz isso aqui, O que faz é nós ficarmos possessos de espírito maligno. É isso que acontece. E aí, ele começou a ter ciúmes e inveja de Davi, perseguiu Davi, sabe por quanto tempo? Por 10 anos aproximadamente. E não tratou com essas questões interiores de ciúme, de inveja, de orgulho. Irmãos, eu queria falar isso para vocês. Vocês são bem jovens ainda, mas ouçam só isso, daí eu encerro. Nós precisamos aprender a tratar com questões interiores. Se eu e você não aprendermos a tratar com questões interiores, como orgulho, como ciúmes, como inveja, ouçam, essas coisas vão nos destruir. Essas coisas vão nos fazer terminar muito mal. Saul, ele não tratou com isso. Ele não tratou. Na nossa vida cristã, nós estamos aqui junto de um monte de gente. Como eu falei, nós não estamos aqui para agradar esse ou aquele, nós estamos aqui para agradar a Deus. Nós não estamos aqui para disputar para ver quem ganha mais bombom. Ou até para ganhar, eu não ganhei, o outro ganhou. Nós não estamos aqui simplesmente para ganhar bombom. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Nós não estamos aqui para uma disputa, para ver quem agrada mais o Senhor. Tomara que vocês agradem muito o Senhor. Até mesmo mais do que eu. E o nosso esforço não é para ver quem agrada mais o Senhor, é para todos juntos nos ajudarmos a agradar ao Senhor. Precisamos tomar cuidado com ciúmes, precisamos tomar cuidado com inveja, precisamos tomar cuidado com orgulho. E se nós não tratarmos com essas coisas no nosso coração, essas coisas vão nos destruir. Essas coisas abrem as portas para que espíritos malignos continuem atuando nas nossas vidas. O não liberar perdão, o não tratar com essa questão. O André vai compartilhar sobre Davi. Que diferença! Saul, o medo dele era perder o trono. Davi, ele não tinha esse medo. Davi, ele não quis tirar o trono de Saul. Mais tarde, ele não luta contra o filho dele, Absalão. Ele não faz questão de ficar com o poder. O poder, vocês já ouviram isso, né? Muitos falam que o poder corrompe. E o poder, de fato, corrompeu Saul. Nós não estamos aqui disputando posição. Não é esse o nosso interesse. E o problema disso é coisas aqui dentro. Precisamos aprender a lidar com questões interiores como orgulho, ciúme, inveja. Saul viveu dominado por essas coisas, e essas coisas afastou ele totalmente do Senhor. Se nós não tratarmos com essas coisas são como escorpiões que vão nos matar. Vai acabar com a nossa vida espiritual. Eu não sei se você já tem maturidade para receber essas coisas, mas eu creio que, se necessário, o Espírito Santo vai te ajudar a lembrar disso.
Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor, obrigado por todo o seu falar, por toda a sua palavra. Ó Senhor, que o Senhor possa guardar essas palavras no nosso coração. Queremos olhar para a vida de Saul como uma advertência para nós. Que o Senhor possa nos conceder nesses dias realidade espiritual, obediência, um desejo sincero de agradar ao Senhor. Nos ajude a tratar com questões exteriores e cultivarmos a presença do Teu Santo Espírito nas nossas vidas. Queremos buscar isso, Pai, te pedimos em nome de Jesus. Amém.